No vídeo passado, nós resolvemos o seguinte problema de programação linear. Maximizar 4x1 menos x2 mais 5x3, sujeito que 3x1 mais 4x2 mais 5x3 é menor ou igual a 30, 5x1 mais 8x2 mais 7x3 é maior ou igual a 40, e 4x1 mais 6x2 mais 5x3 é menor ou igual a 36. Como é que a gente resolveu esse problema? A gente colocou as variáveis de folga. Depois de colocar as variáveis de folga, a gente multiplicou a segunda restrição por menos 1 para que eu tenha uma matriz de identidade inicial. E nós chegamos a um problema. Qual que era? Que a minha solução inicial ela não era viável nem no primal, porque eu tinha termos independentes negativos, e nem era viável no dual, porque eu tinha CJs menos EJs positivos. O que nós fizemos no vídeo passado? Nós começamos a resolver esse problema tentando viabilizar a solução primal, quer dizer, a gente tirou aquela variável, que é a variável x5, que estava na base, começamos tirando essa variável e colocando a x2 na base. E no exemplo passado, na primeira interação, a gente conseguiu a viabilidade do primal e a partir daí a gente só utilizou o algoritmo primal para resolver esse problema e fizemos mais umas 5 iterações e resolvemos. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai resolver o mesmo problema, só que vamos iniciar tentando viabilizar o dual e vamos ver o que vai acontecer. Então, se você está curioso para ver o que vai acontecer quando eu inicio pelo método primal, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Então, lembre que quando a gente começou pelo algoritmo dual, a gente escolheu a variável x5 para sair e a x2 para entrar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher primeiro a variável que vai entrar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o CJ menos EJ. Se a gente calcular o CJ menos EJ, que valores que eu vou ter? Eu vou ter os valores 4, menos 1 e 5. 0, 0 e 0. Que são exatamente os valores lá dos coeficientes da função objetivo. E o que eu tenho que fazer se eu vou utilizar o algoritmo primal? Eu vou escolher, dentre esses valores, aquele que é mais positivo. Quer dizer, aquele que vai me dar maior lucro, né? Por unidade de variável que vai entrar. E entre 4, menos 1 e 5, o que me dá mais lucro é o 5. Então, vai entrar a x3. E qual variável que vai sair? Eu vou dividir o 30, que é meu termo independente, por 5. Não vou dividir o menos 40 por menos 7, que apesar de ser positivo, o meu denominador ele é negativo, então não vou utilizá-lo. E vou dividir o 36 por 5. E entre 6 e 36 por 5, qual que é o menor? O menor é o 6. Então o que vai acontecer? Vai entrar a x3 e vai sair a x4. E agora eu vou iniciar minha segunda iteração. O que eu vou fazer? Colocar mais 4 linhas, vou atualizar o meu xb, agora vai ser x3, x5 e x6, quer dizer, eu tirei o x4 da iteração anterior e coloquei o x3, e vou atualizar o meu cb, que agora ao invés de 0, 0 e 0, vai ser 5, 0 e 0. E o que eu vou fazer? Eu vou atualizar minha linha 3. Para quê? Para que tenha 1 na posição do elemento pivô. Então, eu vou dizer que a linha 3 vai ser a linha 3 dividido por 5. E se eu fizer as contas, eu vou ter 3 quintos, 4 quintos, 1, que é exatamente o valor que eu quero, né? 1 quinto, 0, 0 e 6. Vou atualizar agora a linha 1. A linha 1 vai ser a linha 1 menos 5 vezes a linha 3. Por que menos 5 vezes a linha 3? Porque na posição da linha 1, na iteração anterior, abaixo aqui do elemento pivô, o valor que tem lá é 5. Então, o que vai ser? A minha linha 1, a minha nova linha 1 vai ser a minha antiga linha 1 menos 5 vezes a linha 3, que é a linha do pivô. E se eu fizer as contas, o que eu vou ter? 1, 2, 0, menos 1, 0, 1 e 6. Então, eu já atualizei a minha linha 1. Agora, eu vou atualizar a minha linha 2. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que tenha 0 naquele valor ali, né, da coluna do pivô, no meio ali da linha 2. Como é que eu faço isso? Eu digo que a minha nova linha 2 vai ser a antiga linha 2 mais 7 linha 3. Por que mais 7? Porque naquela posição ali, na iteração anterior, eu tinha o valor menos 7. Se eu fizer as contas, eu vou ter os valores menos 4 quintos, menos 12 quintos, 0, 7 quintos, 1, 0 e 2.
Observe que agora todas as minhas variáveis primais viraram positivas. O meu objetivo inicial, quando eu comecei utilizando lá o CJ menos EJ para escolher a variável que vai entrar, que foi a x3, não foi necessariamente viabilizar o meu primal, né? Viabilizar os meus termos independentes. Mas coincidentemente viabilizou, quer dizer, eu matei 2 coelhos com uma cajadada só, né? Eu tanto consegui mais um termo independente negativo, eu só tinha um e eu vou ter 2, quanto eu consegui ao mesmo tempo viabilizar o meu primal. Observe que eu vou calcular agora o CJ menos EJ e vocês vão ver que vai ter 2 variáveis agora com CJ menos EJ negativos. Observe os valores. 1, menos 5, 0, menos 1, 0, 0. E agora o valor da função objetivo já é 30. Observe que eu cheguei no 30 muito mais rápido do que eu cheguei no 30 quando eu fiz no vídeo passado, que demorou 4 ou 5 iterações para eu chegar no valor 30 positivo. Aqui eu já tenho uma solução, na segunda iteração, uma solução viável para o meu primal e ainda não tenho uma solução viável para o dual porque eu tenho ainda o valor 1 ali na coluna do x1. Mas nesse exemplo específico, eu não precisei utilizar o meu algoritmo dual, porque automaticamente eu viabilizei a minha solução primal. Professor, podia ser que não acontecesse se eu precisasse utilizar o algoritmo dual? Podia, não tem problema, mas nesse caso não precisou. E o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher a minha variável para entrar na base. Qual variável que vai entrar? Vai entrar x1, que é a única que tem custo reduzido positivo. E vou escolher a variável que vai sair. Eu vou dividir o 6 por 3/5 e o 6 por 1. E um valor deu 10 e o outro valor deu 6. Então, qual variável que vai sair? Vai sair a x6. Quer dizer, vai entrar a x1 e sair a x6. E observe que agora eu tenho a mesma coisa que eu tinha na quinta interação do vídeo passado, né? Eu coloquei a x1 e tirei a x6. Agora eu vou fazer as contas direto para ficar mais fácil. E vou colocar aqui os valores da nova interação, da mesma forma que eu já calculei anteriormente para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vejam o vídeo passado que eu fiz esses mesmos cálculos, tá bom? Só para deixar mais rápido o vídeo. E observe que agora eu tenho uma solução ótima. Todos os meus termos independentes são positivos, quer dizer, o meu primal é viável. E todos os meus custos reduzidos são 0 negativos, quer dizer, o meu dual é viável. E eu cheguei numa solução ótima que é 36. Mas observe que nesse caso, começar pelo primal foi muito mais fácil do que começar pelo dual. Se você está gostando desse vídeo, se está achando que esse vídeo que resolve problemas com diferentes tipos de restrições, sem precisar utilizar as variáveis artificiais, é interessante, então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora observe um ponto interessante que eu acho que eu não falei para vocês ainda. Quando a gente escolhe uma variável para entrar na base, a gente escolhe aquela que tem o custo reduzido mais positivo. Nesse caso, a gente escolheu a x3 que tem valor 5. E por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que para cada valor que o x3 vai aumentar, que o x3 agora é 0, mas se ele virar 1, eu vou ter um ganho de 5. Se o x3 for 2, eu vou ter um ganho de 10. Se o x3 for 3, eu vou ter um ganho de 15. E assim sucessivamente. Mas nada impede que eu escolha, ao invés do x3, por exemplo, o x1. Se eu escolher o x1, parece que vai ser pior, né? Por quê? Porque ao invés de ganhar 5 por unidade, eu vou ganhar 4 por unidade. Se o x1 virar 1, eu vou ganhar 4. Se o x1 virar 2, eu vou ganhar 8. Se o x1 virar 3, a minha solução vai virar 12. E se o x1 virar 4, a minha solução vai ser 16. Só quando o x1 for 4 que ela vai passar do 15, né, que eu calculei anteriormente. Só que pode ser que eu consiga aumentar o x1 mais do que eu conseguiria aumentar o x3. Então pode ser que vale a pena, às vezes, colocar uma variável que, por unidade, tem um lucro menor, mas que consiga ter mais unidades, quer dizer, que consiga ter um valor maior, que o lucro por unidade vai ser menor, mas em compensação o valor dela vai ser maior e o lucro final vai ser maior. Então observe que se eu escolher o x1 para entrar na base, logo nessa primeira interação, ao invés do x5, o que vai acontecer? Eu vou calcular lá o θ, que vai ser 30 sobre 3 e 36 sobre 4, e um deu 10 e o outro deu 9. Qual que é o menor? É o 9. O 9 é associado ao x3. Então o que vai acontecer? Vai entrar o x1 e vai sair o x6. E se eu fizer as contas, vou deixar rápido aqui, o que vai acontecer na próxima iteração? Eu já vou ter o x4, o x5 e o x1,
E se eu atualizar a linha 1 vai ser a linha 1 dividido por 4, e eu vou ter os valores 1, 3 meios, 5 quartos, 0, 0, 1 quarto e 9. Observe que o 9 é o mesmo 9 lá do θ da interação anterior. Se eu atualizar a linha 2 vai ser a linha 2 mais 5 vezes a linha 1. E que valores que eu vou ter? Eu vou ter os valores 0, porque eu preciso que tenha 0 ali, né? Menos 1 meio, menos 3 quartos, 0, 1, 5 quartos e 5. E depois eu atualizo a minha linha 3. E a nova linha 3 vai ser a antiga linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Por que menos 3? Porque o valor lá em cima estava 3. E se eu fizer as contas, eu vou ter os valores 0, menos 1 meio, 5 quartos, 1, 0, menos 3 quartos e 3. E se eu calcular o CJ menos EJ, eu vou ter os valores 0, menos 7, 0, 0, 0, menos 1. E depois, se eu calcular a função objetivo, vai ter o valor 36. E o que aconteceu aqui, né? Com uma interação, quer dizer, na segunda interação, eu já cheguei no ótimo. Quer dizer, eu não precisei utilizar o algoritmo dual simplex, só usei o algoritmo primal simplex. E, nesse caso específico, eu não comecei pela variável que tem o maior custo reduzido. Eu comecei pela que tem o segundo maior custo reduzido, nesse caso a x1. E você pode perguntar, professor, dá para saber qual variável que eu vou escolher? Não, não tem uma regrinha que vai dizer qual que é melhor. Depende de cada caso, depende de cada questão. Mas tem um ponto importante. Se a gente comparar a solução do vídeo passado, quando a gente começou pelo dual e viabilizou o dual e depois viabilizou o primal, e a solução desse vídeo, que a gente começou primeiro pelo primal, a gente viu que foi muito melhor começar pelo primal. Então, óbvio que não dá para garantir sempre, mas sempre que você tiver a possibilidade de começar pelo primal ou começar pelo dual, é sempre melhor começar pelo primal. Tá? A gente começa pelo primal e, se precisar, a gente usa o algoritmo dual para viabilizar alguma variável que esteja negativa. E esse foi o nosso segundo vídeo de como resolver um problema que tem diferentes tipos de restrições. Nós vimos que a gente pode tanto iniciar pelo método primal simplex como pelo método dual simplex. No vídeo passado a gente começou pelo método dual simplex e nesse vídeo nós começamos pelo primal simplex. Quer dizer, a gente pode utilizar uma combinação dos dois. E lembrando, para iniciar é sempre melhor começar pelo primal. Se precisar, a gente usa o dual. E mais um ponto importante que eu queria deixar claro para vocês é que, utilizando o algoritmo dual, tanto no começo ou no meio, né, ou no final, a gente não precisa utilizar as variáveis artificiais, quer dizer, a gente não precisa utilizar o método Big M ou o método das duas faces. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa playlist sobre dualidade. No nosso próximo vídeo, nós vamos começar uma playlist diferente, onde a gente vai começar a resolver problemas clássicos de fluxo em redes. Então, até o nosso próximo vídeo.